Por falar no Vasco, preciso te atualizar sobre o estado de insolvência da 777. Já no Palmeiras, protestos em relação à possibilidade de o marido da Leila comprar o Vasco. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e comenta sobre o que quiser. Combinado? Já Álvaro Pacheco, novo técnico do Vasco, está desembarcando no Rio de Janeiro na noite desse domingo. Uma série de jornalistas o esperando no Aeroporto Internacional do Rio. O trabalho começa nessa segunda-feira. Bora te atualizar sobre o balanço financeiro da CBF. Quero mostrar para vocês como a entidade que é responsável pelo futebol brasileiro tem muito dinheiro, ou seja, poderia investir mais nas divisões nacionais, em outras divisões inferiores, nos clubes e tudo mais. De acordo com o balanço recentemente divulgado pela CBF, foram mais de R$ 1 bilhão de receita na temporada passada com um superávit, ou seja, um lucro de 238 milhões de reais. Detalhe importante, a CBF tem em caixa mais de R$ 1 bilhão de reais. Essa grana está aplicada e vai rendendo receitas para a entidade. O valor exato é de 1 bilhão e 40 milhões de reais investidos. Já pensou você ter isso em caixa? Só para completar, 359 milhões de reais a receber a CBF tem nessa temporada de 2024, sendo 277 milhões de direitos de transmissão. A receita da temporada passada superior a 1 bilhão de reais veio essencialmente de patrocínios, 527 milhões de reais, e de direitos de transmissão, 538 milhões de reais. Para completar, gastos com a Série D, 85 milhões de reais, gastos com outras competições, 114 milhões de reais. E aí, para arrematar, queria contar sobre as dívidas da CBF. Hoje elas são de 688 milhões de reais, mas 400 milhões são de tributos. A CBF contesta esses tributos, embora faça os pagamentos, os depósitos de forma judicial. Se essa dívida for ignorada ou não, dá para dizer que ela já está resolvida. Então a dívida real da CBF hoje é de 288 milhões de reais. Hora de informação super importante sobre a treta entre Vasco e 777. O clima ficou insustentável desde a última quarta-feira, quando o Vasco foi à justiça e conseguiu uma liminar para tirar o poder da SAF que pertencia à 777. A empresa norte-americana já contratou um escritório de advocacia dos mais famosos do Brasil para tentar retomar o poder. Queria contar para vocês que a diretoria do Vasco tem sido muito criticada por essa decisão, que coloca em risco, inclusive cria uma jurisprudência e uma instabilidade, uma insegurança para futuros novos investidores. Mas ouvi especialistas e essas pessoas me contaram que a decisão do Vasco é respaldada em um risco muito grande que o Cruz Maltino corria. Tudo por causa do estado de insolvência financeira da 777. Hoje a 777 parece mais uma massa falimentar, que passa por uma série de investigações e processos. Ela foi acusada recentemente de fraude na obtenção de um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa fraude se deu porque ela deu como garantias bancárias coisas que ela não tem ou que não existem. E é diante desse cenário que uma empresa chamada B. Ripley acabou assumindo a condição de interventora da 777, com direito inclusive a afastamento do Josh Vander e dos Pascos. Eles inclusive nesse momento estão mais preocupados em não serem presos do que com as condições do Vasco. E se o Cruz Maltino não tivesse ido à justiça para requerer por meio de uma liminar o direito de assumir a SAF do Vasco, o Cruz Maltino poderia virar alvo de ações na justiça, que poderiam inclusive se transformar em penhoras, tá? Só para vocês entenderem, se o Vasco não entrasse com a liminar, a Vasco SAF seria passível de penhoras judiciais, o que tornaria a venda impossível. E graças a esse estado pré-falimentar da 777 e dessa liminar, é provável que a venda do Vasco aconteça de forma mais rápida. Isso porque a interventora quer vender o mais rápido possível todas as propriedades, ações e coisas relacionadas a 777 para que possam haver pagamentos e evitar o risco de penhoras. Existe a chance de o José Roberto Lamarck, dono da Crefisa, ou de qualquer outro investidor interessado em adquirir de forma rápida, de forma
emergencial as ações da 777. Hoje a empresa norte-americana tem 31% das ações, ela poderia chegar a 70% depois dos dois últimos aportes, o primeiro deles programado para 30 de setembro desse ano, no valor de 270 milhões de reais, há um aporte programado para setembro no ano que vem, no valor de 120 milhões de reais. Só para completar sobre o Cruz Maltino, agora falando um pouquinho de campo e bola, as negociações para a contratação do Coutinho seguem quentes. Pessoas próximas ao atleta garantem, inclusive, que ele está terminando uma reforma na casa dele no Rio de Janeiro, e essa reforma era mais um indício de que ele está voltando ao Brasil para jogar no Cruz Maltino. É uma vontade dele e de seus familiares. Ele tem propostas maiores para continuar na Europa ou no exterior, mas entendeu que é hora de jogar no Vasco da Gama. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a possibilidade de José Roberto Lamarque assumir a SAF do Vasco gerou protestos no Palmeiras. Na última sexta-feira, um grupo de oposição, formado por conselheiros alviverdes, fez um manifesto demonstrando a preocupação com a possibilidade de o marido da Leila Pereira, que é presidente e patrocinadora do Palmeiras, ter um clube de futebol no Brasil. Seria mais um conflito de interesses, nada muito novo, levando em consideração que a atual presidente do Palmeiras é também presidente das empresas que patrocinam o Verdão, e conflito de interesses maior do que o que a gente assistiu nessa temporada, quando outras empresas quiseram patrocinar o Palmeiras para pagar mais pelo valor do uniforme, mas não tiveram essa oportunidade. Enfim, se há conflito de interesses maior, eu desconfio que não. De qualquer forma, esses opositores estão preocupados em entender que se o Lamarque, marido da Leila e dono da Crefisa ao lado dela, comprar a SAF do Vasco, pode haver aí um conflito de interesses, uma guerra de bastidores. O que o pessoal do Palmeiras pretende responder a esses opositores é que existe a possibilidade real de Crefisa e Fã nem estarem mais no uniforme do Palmeiras a partir de 2025. Eu já contei para vocês que as casas de apostas interessadas em assumir patrocínios no Palmeiras estão dispostas a pagar bem mais do que os 81 milhões de reais garantidos por Crefisa e Fã por todas as plataformas, por todos os espaços do uniforme palmeirense. Então, especialmente se o Lamarque adquirir a SAF do Vasco, é natural que Crefisa e Fã saiam de uma vez por todas do uniforme do Palmeiras. Aí passaríamos a ter o casal Crefisa, uma como presidente do Palmeiras e o outro como dono do Vasco da Gama. Mas a maior maluquice dessa história está no fato de que José Roberto Lamarque, que é cotado para comprar a SAF do Vasco, ser palmeirense fanático. Ele é muito torcedor do Palmeiras. E a Leila Pereira sempre foi vascaína, ela acabou se mudando, virando torcedora do Palmeiras com o tempo por conta da convivência com o Lamarque. Só para arrematar, é importante dizer que o Lamarque assegura que não está comprando a SAF do Vasco, ou pelo menos que ele não foi para Nova York para se reunir com o pessoal da 777. Ele lembra que tem um apartamento há 10 anos por lá e foi passar alguns dias de folga ao lado da esposa, a Leila Pereira. Vamos lá, falar sobre Felipe Coutinho. É muito louca essa história, né? O Coutinho ele negocia com o Vasco em duas frentes diferentes. Nos últimos, há pelo menos uns 15 dias, o Pedrinho tenta contratar o Coutinho, mesmo sendo só o presidente da associação, e essas negociações se davam com o irmão do Coutinho. O Josh Vander, que é o dono da 777, também tinha interesse em fechar com o Coutinho, e ele negociava pela frente mais correta, que é com os representantes do Coutinho. O pessoal do UOL trouxe a informação na manhã desse domingo de que o Aston Villa já topou emprestar até o fim da temporada, com a opção de compra, tá? Então mais ou menos nessa linha que a negociação está acontecendo. Ele chegaria para ficar até o fim da temporada, empréstimo sem custos, mas com o Vasco já sabendo quanto precisaria gastar para comprá-lo em definitivo. A grande diferença agora, Eduardo, em relação às últimas janelas em que o Vasco insistia para contratá-lo, é que dessa vez o Coutinho quer voltar ao Brasil. O Coutinho já teve as experiências na Europa, já teve a última temporada no Catar, não funcionou tão bem. O time dele, inclusive, foi eliminado da Copa do Emir e tá livre, está de férias. E agora tudo se encaminha para que o negócio seja fechado, é grande a chance de um acordo, tá bom? Caso a Crefisa compre o Vasco, com ela na diretoria seria considerada conflito de interesses? Então, Atila, conflito de interesse maior do que ser presidente do clube e principal patrocinador, eu acho que não existe, né? É muito louco isso, né? Aí a Leila, que é a presidente do Palmeiras, recebe propostas de casa de apostas pelo patrocínio Master e recusa essas propostas porque a Leila, presidente da Crefisa e da Fã, entende que o contrato que ela tem em vigência precisa valer até o fim do ano.
sobre essa questão do Crefisa e Vasco. Vamos lá explicar para vocês. O José Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa, é o marido da Leila, e é o criador da Crefisa. O Zé Roberto Lamacchia viajou para Nova York, inclusive com a presença da Leila. Eles têm apartamento lá, vão com uma frequência para lá, enfim. Falou aí para as pessoas, né? Tem mais de 4.400 pessoas. Isso, boa noite, tá? Beijinho, ele veio dar beijinho de tchau. Ele viajou para Nova York para tentar negociar com o pessoal da 777. Se houver a compra do percentual da 777, há quem garanta que a 777 quer 600 milhões de reais pela parte que ela já comprou, os 31%, ou seja, a operação custaria 1 bilhão de reais, eu acho que não vale a pena, mas, enfim, essa é uma discussão, essa é uma informação que surgiu. Se o Zé Roberto Lamacchia comprar, aí fica mais do que evidente que Crefisa e Fã vão perder espaço lá no Palmeiras, né? A Crefisa e a Fã já perceberam que vai ser muito difícil concorrer com as casas de apostas, que estão dispostas a colocar um caminhão de dinheiro pelo patrocínio na camisa do Palmeiras. O Aston Villa precisa vender jogadores por conta do fair play financeiro, por isso venderia o Coutinho por qualquer valor. Aí tem a questão do salário também, né? Porque quando você abre mão de um cara como o Coutinho, você abre mão de um custo de 3 milhões e meio de reais por mês. O Diego Dendrones. Nicola, parabéns pelo excelente trabalho, informações com a coerência de sempre. Diego de Americana, vamos que vamos. Vascão da Gama, obrigado pelo superchat e pelas palavras carinhosas, tá? Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas e quente, né? Bomba aí relacionada ao Vasco da Gama. As notícias que vieram, que acabou chegando aí pra gente aí através do jornalista Jorge Nicola, que trouxe informações exclusivas do Vasco da Gama. Você que gosta do conteúdo e não é inscrito no canal, tá assistindo o vídeo diariamente aí, eu tô vendo aí, muita gente tá assistindo, mas não tá deixando like, não tá comentando nos vídeos, não tá deixando aí a sua inscrição. Faça isso, rapaz, é importante demais, porque vai ter vários outros vídeos durante o dia. 2, 3 vídeos por dia e você não vai perder nada. São notícias diariamente do maior clube do Brasil. E você, para não estar perdendo nada, você vai clicar no botão abaixo de inscreva-se e depois vai ativar o sininho de notificação na opção chamado Todas. Por que todas? Porque todas as notificações que a gente postar vai chegar no teu telefone, você vai ser avisado, notificado e não vai perder nada. Então é fundamental, importante também que você deixe seu like. Para quê? Outras pessoas estão assistindo aí o conteúdo do Vasco no YouTube, estão procurando as novidades do Vasco. Quando você deixa o like, o YouTube vai entender o quê? Que você gostou do conteúdo e vai fazer com que esse conteúdo ele seja recomendado para outras pessoas que também gostam de conteúdos parecidos, que no caso é notícias do Vasco, chegar para ele. Então aí o que acontece? Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai aí feliz da vida com as notícias chegando quentinhas e quentinhas aí do Vasco da Gama. Valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço no teu coração. Não esquece também de deixar aqui a sua opinião, o seu comentário sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Valeu? Segue para mais. Grande abraço. Fui!